Sou Franciele, infectologista aqui no município de Três Lagoas e venho aqui para informar um pouco a respeito da doença coronavírus, as medidas de prevenção, situações que a gente pode evitar a doença, tá? O coronavírus, na verdade, ele é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. E esse novo agente, ele foi descoberto dia 31 de dezembro, lá na China, e evoluindo nesse momento com uma pandemia, né, o Covid-19. Tá? O período de incubação dessa doença, ou seja, o início que o paciente, a pessoa começa a ter sintomas, isso varia de 2 a 14 dias, a média de 5 dias. E quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas dessa doença é tosse, febre acima de 37,8 e algumas vezes o paciente pode evoluir com dificuldade para respirar, levando assim à pneumonia. E quais são as pessoas que mais são vulneráveis a essa complicação dessa doença? Então, geralmente são as pessoas acima de 60 anos ou aqueles portadores de doença crônica, como hipertensos, diabéticos, pacientes transplantados, pacientes com câncer, pacientes oncológicos, aquelas pessoas que vivem com o vírus do HIV ou que tomam alguma medicação que façam abaixar a imunidade. E como se proteger da doença? Então, eu oriento que todos tenham medidas de boas práticas e de higienização pessoal, como lavar as mãos constantemente, o uso do álcool gel, não só para a higienização das mãos até o punho, mas também com relação às superfícies, né, celulares, brinquedos, que também é um veículo de transmissão da doença. Então, evitar aglomerações, os ambientes têm que ser extremamente ventilados. Se você estiver com sintoma respiratório, resfriado, respeitar as recomendações do Ministério da Saúde, que é ficar em casa pelos 14 dias e evitar o contato com pessoas que eu mencionei que têm o maior risco de complicações da doença, como os idosos, os pacientes imunodeprimidos, pacientes com câncer, pacientes que vivem com o vírus do HIV. Evitar de colocar as mãos nos olhos, no nariz, na boca. Se for tossir, uso do lenço ou o próprio cotovelo. Nunca as mãos, porque as mãos a gente encosta em todos os lugares e acaba esquecendo dessa questão da higienização. Então isso é uma recomendação muito usual e muito importante. Neste momento, a orientação é não sair de casa. Isso diminui a propagação da doença e, consequentemente, nos ajuda com relação à assistência de quando realmente houver um caso, a gente ter condições para receber este paciente. O profissional tem que trabalhar neste momento e ele mora com alguma pessoa de risco e não tem como deixar as suas crianças e essas suas crianças moram com idosos, como a gente procede? Então, a orientação é que as pessoas que estão trabalhando neste momento, onde está sendo orientado o isolamento social, chegue em casa, não tenha contato com ninguém, tente tomar banho, os sapatos deixem lá fora, façam a sua higiene pessoal, a sua roupa coloque num saco plástico e tentar fazer a lavagem, a limpeza você mesmo, tá? Se for ter contato dentro de casa com essas pessoas, evite. A recomendação é evitar beijos, abraços, principalmente nas crianças, evitar beijos nas mãos, no rosto e nos pés, porque as crianças constantemente levam isso na boca, né? E evitar ficar próximo dos pacientes de risco, né? Então, os idosos, evitar essa distância com eles, pelo menos aí de 1 a 2 metros. Procurar fazer as suas atividades físicas em casa, isso a gente não quer que pare. A questão de sair nas ruas é você ter o risco de ter contato com pessoas doentes, né? Apesar que na Lagoa é um ambiente livre, a gente não consegue
prever esse contato. Então, a gente orienta que fique em casa até que novas recomendações sejam realizadas a toda a população. Além disso, o isolamento também vale para os animais domésticos, né? Então, a questão também da higienização das pastas dos animais, porque através desse contato com as superfícies do chão, os animais também podem trazer doenças para casa. Então, a gente faz essa recomendação com os animais. E como e quando eu vou procurar o serviço de saúde? Então, a orientação é que, se você estiver com tosse e febre, observe. Se a febre persistir, entrar em contato com a unidade de saúde. E se tiver algum sintoma de falta de ar, febre e tosse, procurar o atendimento médico. Essa orientação é feita porque a maioria dos casos é um resfriado leve, um resfriado comum, assim como o coronavírus, ele pode ter sintomas mais extremos, como não ter sintomas. Isso é a questão da doença. Então, a gente orienta que procurar o atendimento médico de extrema necessidade, se caso tiver persistência dos sintomas e piorar com a falta de ar. Assim, oriento que as recomendações que estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde, assim como pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, com relação à restrição domiciliar e os cuidados de boas práticas, de higienização e todas as orientações que eu falei aqui, sejam realizadas de uma forma consciente, segura, para que a gente consiga diminuir o risco de transmissão da doença.